angústia está perto e não há quem me ajude. Isaías, no capítulo 8, verso 22, diz assim: e olhando para a terra, eis que haverá angústia, escuridão, sombras de ansiedade, e serão empurrados para as trevas. O sábio Salomão, no capítulo 2, no verso de número 17, diz assim: por isso odiei esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Ainda Eclesiastes 2, no verso 23, diz assim: porque todos os seus dias serão de dores, e a sua ocupação é aflição. Até de noite não descansa o seu coração. Também tudo isto é vaidade. Alguns versículos bíblicos que dá base para você entender. E que a nossa vida aqui, ela é composta por momentos de aflições. A nossa vida aqui é um teste, é uma prova constante. Ah, pastor, mas será que eu vou viver na prova a vida toda? Não, irmão, tem alguns momentos de bonança. Mas boa parte do tempo que nós vivemos na terra, elas são de provações para que você seja como o diamante, aprovado. Para que você seja como a joia aprovada diante de Deus, é feito teste, o teste da fé. Então, você vence um degrau, ultrapassa um limite, já temos outro para ultrapassar. E assim Deus vai forjando em você o caráter de Cristo, forjando em você a identidade de Cristo. Porque Cristo também sofreu a pressão, sofreu perseguições, angústias e dores, e passou no teste e venceu. Assim foi com os apóstolos, foram com os profetas antes de nós. Então Deus dá alguns momentos de alegria e, por exemplo, até a vida em família que parecia, que poderia ser um escape, poderia ser um escape, vamos supor, o casamento, constituir família, ter filhos, são algumas alegrias que verdadeiramente a gente tem na família. Mas o próprio casamento, o apóstolo Paulo fala assim, ó, eles poderiam, é encarado no reino de Deus o casamento como uma válvula de escape, de um ajudando o outro. A ideia do casamento alinhado é esse, que um vai contribuir com o outro, que um vai abençoar o outro, que um vai ajudar o outro, um companheiro, quando um cair o outro levanta. A ideia sempre é essa, de uma válvula de escape que Deus deixou para o homem ter prazer, ter filhos, prosperar junto. Essa é a ideia do casamento. E todos que casam com essa proposta de ser feliz, aleluia. Agora casei, estou abençoado, aleluia. Mas mesmo nessa ideia do casamento, o apóstolo Paulo tem um versículo na Bíblia que ele fala assim, ó, 1 Coríntios 7, 28 diz: se você for casar, não peca. E se aquela moça for virgem e se casar, também não peca. Todavia, os tais terão tribulações na sua carne. E eu queria poupar-vos. O apóstolo Paulo diz que mesmo em face do casamento, que eu também considero que é uma bênção de Deus, o matrimônio é de Deus, mesmo nessa união, que teria tudo para ser uma bênção, o apóstolo Paulo chega a dizer: eu queria poupar vocês disso, porque vocês certamente terão tribulações na carne de vocês. Então, irmãos, as tribulações, as provas, os testes fazem parte da nossa vida. Os irmãos me entendem? O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O apóstolo Paulo, ele orou por 3 vezes para que Deus arrancasse da vida dele um espinho na carne. Sabe qual foi a resposta de Deus? A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Então existem provas, existem tribulações que você vai enfrentar, que são meramente testes para te fazer um discípulo aprovado de Cristo aqui nessa terra.
Quantos podem dar glória a Deus nessa noite pelas tribulações? Diga glória a Deus. Até o final dessa mensagem, eu acredito que eu faço você dar glória a Deus pelas provas. Se você não der... Escuta, então o Tiago está escrevendo isso, e no verso 12 ele fala: bem-aventurado o homem que sofre essa tentação, porque quando ele for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido a todos os que o amam. Então o apóstolo está declarando isso em face de algo que estava acontecendo. Veja no verso 1, na introdução do livro do Tiago. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Então eram tribos, as tribos dos judeus, que andavam dispersas por conta da perseguição que a igreja enfrentava naquela época. Então o apóstolo Tiago está escrevendo, e ao tentar encorajar os irmãos, ele está trazendo os irmãos para um nível muito mais profundo da fé. Irmãos, eu quero desafiar essa igreja essa noite aqui. O nível da fé não é só num nível de encorajamento, não, irmão. Nós não andamos só num nível de encorajamento. Encorajamento faz parte. Para animar a nossa fé, nós precisamos estar encorajados, precisamos estar animados, sim, mas não é só nesse nível. Aqui é um nível mais profundo, é de estar consciente, se alegrando, até mesmo com as provas. Quando não tem encorajamento nenhum para você continuar, quando não tem palavra de impulsionamento alguma para você continuar, quando tudo diz não, quando o negócio está fechado, o céu está cerrado, quando todas as coisas dizem contrária a sua fé, a sua força, as suas expectativas, é nesse nível, quando está tudo disperso, quando está tudo, aqui as tribos estavam soltas, dispersas, cada um tentando sobreviver, escapar das perseguições, e a palavra de Deus, através do apóstolo Tiago, vem dizer que bem-aventurado o homem que suporta a provação. Sabe, trocando isso aqui em miúdos, o que eu queria dizer para você, que o crente, o cristão genuíno, ele aguenta o arroxo, irmão. Ele aguenta o arroxo. Ele não sai fora. Ele não desanima. Ele não cai em pecado. Então eu quero trabalhar esses versículos com vocês a partir dessa ideia que o apóstolo quis e quer construir conosco essa noite. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passar por tribulações. Então nós vamos aqui entender alguns aspectos ou algumas verdades desses versículos. Primeiro, como suportar, né? O primeiro é essa atitude de alegria no meio da dor. É você manter uma postura de alegria no meio da dor. Ele começa dizendo: irmãos, tende por motivo de muita alegria o passar por várias provações. Tiago está indicando, está falando para os crentes ter motivo de toda alegria ao passar por várias tribulações. E eu estive vendo a respeito dessa palavra, várias tribulações. E eu até anotei aqui na minha Bíblia, porque o original dessa palavra várias tem a ver com múltiplos. E aí eu fui dando uma lida, além de múltiplos, tem a ver com algo multicolorido. Várias cores. Então essa palavra várias não tem a ver com a quantidade das tribulações. O passar por várias, não é que significa muitas tribulações. Significa que há uma diversidade de tribulações.
Então vocês devem se alegrar, ter um motivo de alegria por passar por diversas. Vão ser diversas, vão ser de tudo quanto é jeito. Vai ser tribulação de tudo quanto é jeito, tudo quanto é cor. Então é multicores de tribulações. É uma diversidade. Você já viu? Você enfrenta um, você fala, nossa, meu Deus. Aí você escapa daquilo, você passa por outro, fala, agora, dessa vez, agora eu vou morrer. Não, não vai. Escapa, passei por essa. Então é uma diversidade de provas. Não é quantidade, é diversidade. São várias. E vocês têm que ter por motivo. Ele está dizendo, motivo de toda alegria. Isso é uma declaração que existe uma diversidade e que você precisa estar comprometido, consciente. O próprio apóstolo Paulo, quando vai escrever aos Filipenses, ele disse assim, olha, regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Então, irmão, há uma ideia de alegria no meio da prova. Há uma ideia na Bíblia de se alegrar, mesmo quando você passa por uma perda de um ente querido. Então, o que explicar para o Tiago quando perde a mãe, quando tem uma semana difícil, como encontrar alegria, refletindo sobre a morte de um parente, ou a morte da mãe, de um pai, pensando numa tragédia, como se alegrar no meio disso? Parece algo surreal. Mas não é que você está sendo convidado a se alegrar apenas pelo fato, mas por aquilo que vai se tornar. Não pelo fato ocorrido, mas pelo resultado desse fato ocorrido. Então nós somos chamados não nos alegrar somente por aquilo que nós estamos vendo, mas por aquilo que vai acontecer a partir daquilo que nós estamos vendo. Então nós somos muito imediatistas e a nossa fé ela é condicionada àquilo que estamos vendo. E isso não é fé. Quando você olha, isso não é fé. Quando você olha e contempla, não existe fé naquilo que você vê. Fé é o resultado, mesmo que o que você esteja vendo aqui seja contrário ao resultado que você espera. Então isso é fé. Deus está querendo te conduzir para isso, mesmo que a tragédia iminente seja real, o resultado lá na frente vai ser outro, porque eu creio e eu me alegro pelo resultado, não por aquilo que eu estou vendo. Sabe, se você ficar dependendo de alegria só pelos momentos que você está vivendo hoje, você não vai se alegrar nunca. Você não vai se alegrar nunca. Você começa a pensar então sobre os momentos de dor. Você começa a viver os momentos de dores e você nunca vai esperar que aquilo, uma hora, Deus vai transformar. Por exemplo, em relação à morte, qual é o nosso consolo e qual é a nossa alegria? A nossa alegria, esses dias eu orei quase um ano por um rapaz em Cuiabá. O rapaz foi acometido por um câncer na região da garganta, da mandíbula e tomou toda a sua língua. E nós oramos quase um ano com esse rapaz, por telefone, eu mandava áudio, a família dele, nós mantemos contato diário, semanalmente. E essa semana a irmã dele me ligou, mandou mensagem, se despedindo, ele tinha morrido, ele contraiu Covid também, pegou tudo, foi para lá, agora ele não aguentou e morreu. E a irmã dele falou assim, pastor, o que você me explica? O tanto que nós oramos. Eu falei, olha, tende por grande motivo passar por tribulações. Tende por motivo o passar por várias tribulações. Qual é o nosso consolo? O consolo de vocês aqui durante esse período. Esse rapaz aceitou Jesus. Durante esse período nós pregamos para ele por telefone. Vocês aí pregaram para ele. Esse rapaz hoje está salvo. E o que Deus não fez na terra, Deus já fez na eternidade.
Não, o que Deus não faz aqui na terra, Ele já fez na eternidade. A nossa vida não está limitada só à terra. Sabe, irmão, nós estamos passando um período, e é por isso que nós devemos nos alegrar, porque nossa vida não está resumida somente nessa terra. A nossa vida está alinhada com Deus para a eternidade, aleluia. A resposta que eu tive para aquela irmã, chorando no telefone, falando comigo, eu falei, tem coisas que Deus faz na terra, mas na eternidade Ele já fez. Tem coisas que Deus não faz na terra, mas na eternidade já está feito. Então tem coisas que Deus vai fazer aqui? Sim. Tem milagres que Deus vai fazer aqui? Sim. E tem milagres que você vai orar até o último minuto e Deus não vai fazer aqui na terra? Não. Por quê? Porque Ele já fez na eternidade. Então nós somos condicionados aqui, esse tempo, e limitado ao tempo. Mas Deus não está limitado ao tempo nem ao espaço. Deus é eterno. Nós não, irmãos. Nós não somos, não. Nós somos imortais porque Cristo ressuscitou e nos revestiu com essa imortalidade. Agora, eternos nós não somos, porque nós somos criados, e algo que é criado não é eterno. Agora, o nosso Deus é eterno e nos conduzirá em vida eterna pelo fato de que nós somos de Cristo, e essa é a nossa esperança, e é por isso que nós nos alegramos. Você não se alegra por aquilo que vê e por aquilo que está acontecendo hoje, você se alegra por aquilo que Cristo já fez com relação à eternidade, e é nessa perspectiva que Tiago está dizendo. Quantos felizes estão aqui? Dá glória a Deus aí. Então, meu irmão, seja feliz, fique alegre, fique contente, amém? Eu fiz umas anotações aqui em relação a todo esse contexto, porque não é somente perseverar em relação à alegria, não é somente manter a alegria, mas é também a paciência. Alguns textos dizem paciência, a minha Bíblia diz perseverança. O verso de número 2 diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz paciência ou produz perseverança. E aqui o texto vai nos conduzir a essa ideia da palavra, sabendo que se a chamada para ter uma alegria na dor, agora aqui a palavra também nos leva ao entendimento da consciência. Isso aqui tem a ver com o conhecimento pessoal, tem a ver com a convicção da nossa consciência. Isso aqui é renovação de mente. Sabendo, tendo ciência que. O verso 2 diz assim, sabendo que a aprovação, eu tenho convicção que a aprovação, tenho ciência, minha mente reconhece que a aprovação, uma vez a nossa fé confirmada, produz perseverança. Então aqui que está o segredo, sabendo que eu tenho que saber isso, mas não apenas de informação, e sim de transformação da minha mente. A minha mente tem que saber. E aqui eu escrevi uma frase aqui sobre o conhecimento pessoal nos dá a informação necessária para avaliar as nossas provações, para que possamos olhar para frente com alegria. Quando você tem um conhecimento pessoal, quando a sua mente reconhece que essa aprovação vai produzir algo bom lá na frente, que é a paciência, que é a perseverança, aí você começa a andar em alegria. Então você tem que ter ciência disso. E aqui tem a ver com o saber. Isto é o que você precisa saber. Esse texto, sabendo que, do grego, dokimon, é a mesma palavra. Isso aqui que é o segredo. Preste atenção no que eu vou falar para vocês aqui hoje. O que eu tenho que saber? O que significa esse sabendo que? Significa provar, ter consciência que Deus tem um propósito. E esse propósito é tornar você mais forte e produzir em você permanência. Então, qual é a aplicação que esse texto traz no original? É essa aplicação: eu amo. A minha consciência manda uma informação para mim
eu tomo posse de que isso é um prazer. Irmão, isso aqui é muito difícil de comunicar. Porque na hora das provações, a maioria das pessoas murmura. A maioria trabalha o contrário disso aqui. E eu fui dar uma lida nesses verbos no original, nos verbetes, alguma coisa assim. Eu pisei alguma coisa para poder trazer para você. Porque essa palavra, sabendo que a prova da nossa fé opera, né, a paciência ou opera a perseverança. Então eu tenho que ter essa revelação sobre o que significa. Pode estar sob pressão e permanecer firme durante as provações e suportar. Então aqui, o que você precisa saber é que Deus está trabalhando pela sua vida. Sabendo que Deus está trabalhando por mim. Sabendo que todas as coisas cooperam. E o trabalhar de Deus, e o trabalho de Deus, o que Ele está fazendo por mim, vai desenvolver na minha vida força espiritual. Aleluia. Você tem consciência. E o texto aqui vai mais além, porque ele traz a convicção de que você não pode relutar contra isso. A ideia original é não relute. Não relute contra a prova. Não insurja contra esse mover de Deus. Não se rebele contra as provações. Não trabalhe contra. Não se esforce para que isso acabe antes de Deus trabalhar na sua vida. Saiba que a prova, tenha consciência que a prova que você está passando vai produzir em você a paciência necessária que você precisa. A perseverança necessária que você precisa. Você só vai ser uma pessoa perseverante se você tiver consciência que a prova que você está enfrentando é para isso. Irmão, toda prova vai fazer você ficar resistente. Toda prova vai trazer para você um resultado de paciência. Você não está pedindo paciência? Quantos de nós aqui já oramos pedindo paciência? Alguém aqui já orou pedindo paciência? Oh Deus, me dá paciência. Quem já orou pedindo paciência aqui? Várias pessoas? Você já orou? Quem já orou aqui pedindo paciência? Então, aí Deus manda uma prova. Aí Deus manda um teste. Aí você fala, mas aí eu não aguento. Aí você foge da prova. Semana passada nós falamos que é os desertos da vida que forjou João Batista. Foi os desertos, porque a Bíblia diz assim, João viveu, cresceu e se desenvolveu, fortaleceu-se nos desertos. Ele era acostumado com os desertos. E lá na frente encontramos João, quando ele é indagado, você é o Cristo? Ele falou, não. Você é Elias? Sou não. Você é um dos profetas? Sou não. Quem é você? Ele falou, eu sou apenas uma voz, não sou digno nem de desatar as correias da sandália dele. Eu batizo só com água. Ele vem aí, vai batizar com fogo, com espírito. Então João só tinha essa consciência de humildade, porque foi forjado nos desertos. Agora quem foge da escola do Senhor, quem foge da fornalha do Senhor, quem foge da bigórnia de Deus, do teste, do fogo cruzado que Deus está colocando, vai ser mal trabalhado e vai ficar por aí se batendo, não tem paciência, não tem perseverança com nada, não rompe. É um mês num canto, um ano no outro, 2 no outro, e fica por aí, se batendo. Aí não tem resistência, meu irmão. Se você não for consciente, se a sua mente não estiver consciente. Amém? Então, sabendo que é convicção, é consciência própria, é conhecimento pessoal a respeito do assunto, a respeito da prova.
Eu tenho consciência pessoal que essa prova é de Deus e é para produzir algo bom em mim. Por isso que eu me alegro. E por último, além de conhecimento pessoal e de atitude de alegria na prova, na dor, nós também enxergamos aqui vontade submissa. E o texto diz assim no verso de número 4: ora, a perseverança ou a paciência deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Meu irmão, isso aqui tem a ver com, olha lá, ó, a perseverança deve ter ação completa, essa paciência deve ter ação completa. Isso aqui tem a ver com deixar ir. Tem a ver com seja submisso. A palavra aqui é hupkeiko. Aqui está um presente ativo imperativo, de modo que significa deixa acontecer, deixa ir, não brigue, não resista, não seja prejudicado por essa ação. Você não pode resistir, porque senão você vai se prejudicar. Olha lá, ó. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Então, eu tenho que deixar acontecer. Eu tenho que deixar a prova continuar. Eu não posso tentar interferir nessa prova. Eu não posso tentar arrumar um jeitinho. Porque todas as vezes que nós somos provados, a gente tenta achar alguém por perto para nos ajudar. Irmão, eu vou te contar uma coisa. Se Deus estiver trabalhando, aceita. Não tenta colocar intermediários no meio, não. Vai piorar a coisa. Tem coisa que Deus quer fazer na vida de uma pessoa e Deus está provando, e aí chega um monte de gente. Não, vamos ajudar, coitado. Não, irmão, não dá certo. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus moldar o vaso. Tem coisa que Deus não deixa nem a gente lembrar. Você já passou uma prova que ninguém nem lembra de você? Você fala, meu Deus, eu estou esquecido mesmo, hein? Nem o pastor dessa vez orou. Nem a irmã fulana de tal, que é minha intercessora, lembrou de mim. Não vai lembrar, sabe por quê? Porque é Deus te colocando na fornalha da prova, para você entender que Ele é Deus, que é Ele que trabalha. Então deixa Deus trabalhar. Esse negócio aqui é bater no peito e falar, pode moldar, pode trabalhar. Então não brigue, deixa acontecer, não resista, não seja relutante ao propósito, entra em acordo com Deus. A paciência, ou seja, a perseverança, vai te mover para a direção da perfeição. A postura, essa postura tomada vai te levar a uma estrutura de maturidade. Quando você aceita, quando você deixa, quando você simplifica, quando você abre mão, quando você entra em acordo com Deus, quando você diz, eu me alegro por causa disso, eu me alegrei por causa disso, vou me alegrar. Não importa o sofrimento, não importa a dor, eu regozijo a minha alma, eu me alegro por isso. Eu aceito isso, eu não reluto mais contra isso, eu me entrego à sua vontade, a minha vontade, à sua vontade, eu me submeto à sua vontade. Jesus fez isso, irmão. Vontade submissa. Jesus estava chorando, Jesus estava suando sangue, o Getsemane, Jesus estava sentindo dor no corpo. Jesus falou assim, ó, se possível, passa de mim essa luta, esse cálice, contudo não seja feita a minha, mas a tua. Então Jesus estava se submetendo à vontade do Pai. Então, irmãos, o passar pelas provas requer de nós que essa postura de vontade submissa. Eu tenho que me submeter os meus desejos, a minha vontade, a esse momento que Deus preparou para mim. Deus preparou um deserto para cada um de nós, irmãos. Deus preparou uma prova específica para você, porque você é soldado, porque você é valente, porque você é diamante, porque você vale mais do que ouro, você vale mais do que a prata, você é especial para Deus. Presta atenção. E quando você reluta, quando você endurece o coração contra esse trabalhar de Deus, você só vai postergar
Você só vai empurrar com a barriga. Esse é portuguêsão, claro. Você só vai empurrar o propósito. Você vai só adiando. Você só vai enrolando. E aí você pensa que Deus está te abençoando e não está. Deus vai querer derramar uma bênção para aqueles que são trabalhados. É tempo de Deus moldar o vaso. É tempo de Deus trabalhar. Então não rejeita a prova. Não relute contra a prova. Não seja relutante ao propósito, viu? Entre em acordo com Deus, porque isso vai te levar para a maturidade. Entre em acordo com Deus no meio da prova, porque isso vai te levar para a maturidade. Deus está querendo desenvolver uma unção de maturidade, amadurecer o povo na fé. Na fé. Aqui não é só oba-oba, é glória a Deus e aleluia. Nadando na benção. Olha o culto da vitória. Olha a glória de Deus na casa. Fogo para lá, glória para cá. Mas, meu irmão, e na hora da prova? Aí quando o obreiro, o servo de Deus está com o bolso cheio de dinheiro, aí as contas não pagam. Rapaz, ele está... ai, terra, e glória. Sapateia para um lado, sapateia para o outro, porque ele está mais ou menos bem. Mas na hora que a prova chega, que as contas chegam, que a crise matrimonial chega, na hora que a prova acontece, o teste é pesado, aí você vê eles, o que foi, vaso? Fala, moço. Tá muito bom não, esse negócio aí não está dando certo. O que está acontecendo, minha irmã? Essa vida aí, a gente vai, não vai. Uma hora vai bem, outra hora não vai mais. Porque esse meu casamento, essa minha família, eu vou ter que deixar quieto, porque não sei o quê, porque isso aqui não vira mais, não vira. Você descobriu isso aí tarde. Agora não tem mais como não. Agora engasga. Com caroço e tudo mesmo, vamos embora. Meu irmão, o que fazer o quê? Mas na hora do fogo cruzado você quer abandonar? Aí você quer sair de bonitinho. Mas essa igreja, hein? Essa igreja não está tendo mais unção. Não está tendo mais unção o quê, rapaz? Aqui que a unção está dobrada. Ixi. Porque não está tendo unção, é porque você está meia vida. Sei, na hora da prova você afrouxa. Está aguentando a pressão, não? Aí na hora que o negócio está... Sabe por quê? Porque Deus só vai te aprovar no fogo. Deus só vai te aprovar no fogo. Porque joia rara é na pancada. É igual panela de pressão. Coloca o negócio duro lá dentro, coloca água e fecha. E fecha a tampa e põe fogo por baixo. Daqui a pouquinho aquele pino está... E o negócio está lá dentro. E sabe quem está lá dentro? Você. E você fica... E aquelas cascas duras vai começando a queimar de um lado, vai começando a queimar do outro. E a pressão vai fazendo assim. E a panela não abre, filho. Deus coloca dentro de uma panela de pressão e você é forjado na pressão, na pancada, igual o ferro. Já viu como é que dobra um ferro? Tem que pôr fogo. Joga na brasa. Aí o fogo vem vermelhinho. Aí tá cantando, menino. Tá cantando. Aí faz igual um meme que tem aí. O bambu tá gemendo. Você já viu o meme daquele homem miudinho que tem? O bambu está gemendo. Está mesmo, crente. Aguenta firme que Deus vai te honrar. Porque só vim só na hora da bênção. Isso aí não foi chamada para nós, não, irmão. Nós fomos chamados aqui, ó. O apóstolo Tiago está querendo trazer essa mensagem para nós. Fala assim, ó, vocês tenham alegria na hora da provação. Saibam, tenham consciência que isso vai produzir algo lá na frente para vocês, eterno. E agora,
no final ele disse assim, olha, tem que ter consciência completa. A perseverança deve ter uma ação completa. Então você não, ela vai produzir, ela vai trazer uma ação completa, vai trabalhar no geral. Então você não resista não, você não força para escapar daí não, porque Deus vai te deixar bom nesse ambiente. Eu encerrar com um texto. Eu já tinha lido esse texto, mas eu voltei a ler novamente esse texto, eu achei interessante. Um exemplo dos moabitas. Jeremias 48, 11. O exemplo dos moabitas. Vocês conhecem os moabitas? Eu concluo com esse texto. 48, 11 de Jeremias. Profeta Jeremias 48, 11. Deus aqui, através do profeta, está dando uma sentença. Ele está fazendo uma conclusiva a respeito desse povo. Sabe quem foram os moabitas? Em poucas palavras, os moabitas é resultado do incesto. Lá de Ló com as filhas, Aminon, Moabe, nasceram duas turmas ali, do incesto do pai com as filhas. Esse povo moabita aqui é um povo tribuloso. Agora, olha que palavra. Vamos ler. Despreocupado, vê se é despreocupado. Despreocupado esteve Moabe desde a sua mocidade, e tem repousado nas fezes do seu vinho. Não foi mudado de vasilha para vasilha, e nem foi para o cativeiro. Por isso conservou seu sabor, e o seu aroma não se alterou. Agora coloca uma outra tradução, acho que é a NVI. Se você encontrar a NVI, coloca para mim, na tela. Vou compartilhar com vocês também da NVI. O que o texto está querendo dizer? Esse exemplo aqui serve. Moabe não deixou ser trabalhado. Era descansado desde a sua mocidade. Descansado e despreocupado de tudo. Então, faz um paralelo com a questão. Olha lá, desde o início da sua história, Moabe viveu em paz, nunca foi para o exílio. É como o vinho deixado em repouso, não foi passado de uma vasilha para outra e agora está aromático e suave. Nessa tradução, na outra tradução, acho que a primeira foi o quê? R.A., então tá bom, é nessa mesmo. Porque tem uma tradução que não fala fezes, fala borra. Eu queria ver se eu achasse essa, mas tudo bem, não tem problema não. Eu explico. Ele ficou deitado entre as borras, porque o vinho ele tinha que ser manuseado. Presta atenção. O vinho se colocava numa vasilha, no lagar, e ele curtia durante um tempo. Depois tinha que remover ele para uma outra vasilha. E aquela borra que assentava-se, que ficava embaixo, que deixava o vinho um tanto quanto amargo, aquela borra tinha que ser limpa para colocar de novo. E assim fazia um processo algumas vezes. Trocava de uma vasilha para outra. Fazia o revezamento de uma vasilha para outra. Mas Moabe não foi assim. Moabe esteve descansado, essa tradução que eu queria. Desde a sua mocidade, e repousou nas suas borras. E não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso conservou o seu sabor e o seu cheiro não se alterou. Não influenciou em nada, não foi trabalhado. Moabe não fez diferença alguma. Por quê? Porque não foi mudado de vasilha em vasilha. E eu queria pegar esse exemplo para nós, porque nós não podemos viver uma vida descansada. Todas as vezes que os cristãos estão descansados, Deus mexe. Por quê? Porque senão o vinho vai dar um sabor só. Fica sem graça. E muitas vezes estraga o vinho. Estragava o vinho. Então fez uma alusão com isso. Ele ficou descansado nas próprias borras do vinho. Tem uma tradução que fala fezes. É porque é considerada as borras, consideradas as fezes. O estorno da casca da uva, aquela borra,
aquela bucha que sobrava. Então aquele ali tinha que ir removendo para ir dando qualidade para o vinho, para ir dando ponto. Moabe não foi assim. Não permitiu ser trabalhado, não permitiu ser trocado de vasilha. E aí eu encerro a mensagem nessa noite falando isso. Você precisa ser, de vez em quando, você precisa ser trocado de vasilha. Deus tem que mexer com você, tirar você desse canto que está parado aqui, colocar aqui. E isso, irmão, às vezes requer uma prova. Requer uma prova. Amém? Vamos ficar de pé? Empresta esse violão aí para mim. Ficar de pé.